vocês me viram aí ano passado, né? Eu já vim aqui e é um prazer ter vindo de novo, né? O pastor Leandro aí me convidou, fiquei muito alegre em ter recebido esse convite. Fico muito feliz em estar aqui, né? A gente sempre vem aí uns meses depois muda uma coisa ou outra, né? Gente, que louvor lindo, olha. Cadê o pessoal do louvor aí? Vocês cantam bem demais. Eu fiquei até aqui emocionado aqui na frente. Eu não sei se é a acústica da igreja, mas que cantam bem, cantam. Olha, então de parabéns, tá bom? Então, com muita alegria hoje, eu sou lá da Nova Igreja Batista, lá na Torquato Tapajós, somos aqui irmãos, né? Sou pastor de jovens, vieram até alguns jovens comigo aqui para me ajudar hoje na mensagem. Lá a gente tem alguns jovens que nos ajudam, né, a servir melhor. Cadê os jovens aí? Tem jovem ou não tem? Olha, ó, tem um jovem que sempre gosta do fundo, né? Não sei por que isso, né, jovem? O jovem, eu estou vendo um monte ali. É porque eles me disseram que é porque vocês servem, né? Aí tem que... Enfim. Aí os adolescentes, tem adolescentes aí? Tem adolescente aí também, hein? Tá certo. Estou vendo aqui algumas pessoas que eu conheço, eu já falei, eu fiquei muito feliz quando eu vim na última vez, ano passado. Eu descobri que alguns irmãos nossos aqui correm lá na UFAM, olha. Eu corro lá na UFAM no grupo de corrida, eu estou vendo aqui já, eu vi duas aqui na frente, eu estou vendo ali atrás o meu amigo Raul, né? Que eu chamo ele de professor, foi meu professor na UFAM, olha, lá atrás. Então, isso me torna parte da família, não me torna não? Sou, né, sou da família, então a gente tem, não só irmãos em Cristo, mas eu me sinto parte aqui, né, e não foi coincidência, foi Jesuscidência, né? O pastor Leandro, eu conheci numa das nossas reuniões, por acaso, assim, só falando, como todos os outros pastores, aí de repente tive uma demanda ele trabalha com carros, né? Aí fui visitar ele lá na concessionária, no final não comprei o carro, mas viramos ótimos amigos, né? Quase amigo, né? Só falta ele me chamar para comer uma pizza ainda, né? Se ele estiver vendo, já anota aí, o pastor falou, precisa do convite da pizza, mas, né? Gosto muito dele também, então é uma honra, um prazer trazer, né, a palavra de Deus hoje aqui para a igreja, tá? E falando disso, a gente sabe que nós até cantamos agora aí na mensagem, no louvor, né? Que no reino de Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa função é glorificar a Deus, né? O nosso propósito de vida é glorificar a Deus. Isso, inclusive, ensino para os meus filhos. Quando a gente vai conversar ali, eu falo, olha, glorificar a Deus. Só que quando você fala para uma criança glorificar a Deus, fica algo muito abstrato, né? Que às vezes a criança glorificar é tão abrangente. E aí, para traduzir melhor, fala, olha, brilhar Jesus. Glorificar nada mais é do que o quê? Fazer brilhar, né? Dar destaque, destacar. E aí, quando a gente aceita Jesus, quando a gente entra aí nos caminhos do Senhor, a gente tem, né, nossa função é brilhar Jesus, é fazer Jesus ser honrado, fazer tudo, né, para a honra e glória dele. Inclusive a Bíblia diz que nós seremos maior se formos servos, né, quando a gente se torna servos. E hoje, eu estava em oração pela mensagem que eu ia trazer a vocês, e Deus, né, me mostrou uma passagem muito interessante lá do livro de Timóteo. Eu vou já ler com você, calma, não precisa ir ainda. Mas ele nos chama para sermos filhos, e muitas vezes a gente acaba, em alguns momentos da vida, achando que ser filho só é receber, né? A gente aceita Jesus, às vezes, não sei como foi a sua conversão. Geralmente eu tinha um pastor meu que dizia assim, ou é no amor ou é na dor, né? Mas quando é na dor, como foi comigo, quando você aceita Jesus, você está ali naquele momento de aflição, seja doente, esperando uma cura, né? Seja com a família com problema, ou casamento, e você espera que Jesus restaure, né? E aí Jesus faz uma restauração na sua vida, e aí quando você vem,
a gente fica com aquele reflexo de, bom, Jesus curou a minha família, Jesus curou a minha saúde, Jesus me deu o que eu precisava, e agora eu vou para a igreja. E aí você vem para a igreja, e aí você vem para o culto, sempre esperando, o que Jesus vai falar para mim hoje? Será que... E aí algumas igrejas até falam, né? Você aceita Jesus, aí alguns pregam prosperidade, você vai ficar rico, você vai ganhar um marido, você vai ter seus filhos de sucesso. E aí vai vendendo essas bênçãos, que sim, tem, mas não é isso que Deus diz. Ele disse que Ele estará com você, né? Mas hoje, o que eu quero falar com você, muda um pouquinho a nossa postura de só receber. Eu vou dizer passividade, para ficar mais fácil para você entender, né? Porque Deus tem um carinho, sim, muito grande pela gente. Quando você vem, você começa a conhecer, ganha uma nova família, e encontra a verdadeira alegria, e começa a crescer. Ele ama muito, porque Ele é um Deus de amor, mas porque Ele é justo, Ele nos dá um negócio chamado trabalho. Trabalho. Quem trabalha aqui? Quem trabalha aqui? Ó? Todo mundo, né? Se você não está empregado, mas trabalho não precisa ter carteira assinada, né? Trabalho e emprego são diferentes, né? Emprego é aquele formal, trabalho tem todo dia, né? As mamães aí cuidam da criança, é trabalho todo dia, né? Lava a louça é trabalho, não falta trabalho. Eu falei ontem com os jovens exatamente sobre trabalho, né? Então Deus nos dá trabalho. Por isso Ele não gosta, né, de filho que não faz nada em casa, de filho mimado, porque Ele é justo. Ele sabe que o trabalho é importante, não para ele podia fazer tudo sozinho. Deus podia fazer tudo sozinho. Deus podia fazer o ministério de fantoche rodar sozinho. Mas Ele sabe que isso é importante para nós como filhos. E aí Ele nos permite, né, trabalhar, nos permite servir, porque Ele não gosta de filho mimado. Eu não sei você, né, mas quando eu cresci, né, minha mãe fazia tudo em casa. Cara, minha mãe era maravilhosa. Ela lavava a louça, ela lavava as roupas. Eu acordava de manhã, estava lá o café na mesa. Eu tomava café e ia brincar. Será que... Eu não sei, isso é um filho mimado? É ou não é? Sim ou não? Tá bom, então eu vou dizer que era, então. Eu era um filho mimado. Aí, fazia tudo. Só que eu fui pro exército. Aí lá eu aprendi. Tudo aquilo que aconteceu, que era, segundo vocês, é um filho mimado, eu não acho que é tão mimado assim, mas tudo bem, eu vou deixar. Lá no exército eu aprendi o que é trabalhar. Lá quem serviu o exército aí? Alguém foi militar? Olha, um monte, né? Lá você aprende a acordar no horário, e a cama tem que já estar arrumada quando você acorda. Lá você aprende a deixar tudo organizado, comeu, limpou a mesa, lavou o prato. A apresentação individual tem que estar excelente, senão você é punido. Enfim, muitos de vocês sabem que lá é a disciplina rígida, né? E Deus não quer filhos mimados no reino de Deus. É por isso que você entra para a família, inicialmente, né, ou no amor ou na dor, e começa, poxa, como é legal ir lá para a igreja, e eu estou aprendendo nos cultos, eu estou aprendendo com os irmãos, Deus me ajudou, Deus me curou. Só que chega um momento que você vai atingir um nível de maturidade que vai mudar. E foi exatamente por foi nessa reflexão que eu preparei a mensagem de hoje, tá bom? Faz parte do carinho de Deus nos ensinar a trabalhar. E me falaram aqui que nessa igreja tem trabalho, olha, tem ou não tem? Tem, me falaram ali, né, me falou que tem trabalho, eu já vi até pelo aviso de hoje, tem trabalho, tá? Tem trabalho, isso é bom, o trabalho dignifica o homem, todo trabalho árduo e honesto traz proveito, é o que Deus nos ensina, tá? E eu trouxe aqui 4 funções do Filho de Deus. 4 funções que está lá em 2 Timóteo 2. Vou pedir que você abra sua Bíblia aí, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. A gente vai ler os versículos 3 e 4.
Todo mundo achou? Vou ler aqui com você, então. Vamos lá. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, na verdade, o 4, né? Depois a gente vai para o 5. Vamos parar aqui. E a primeira função tem que ver se botou certo aqui, né? O bom soldado sabe, né? Como é que é a boina? Tem que estar alinhada aqui na nuca, né? E aqui tem que estar no corte do cabelo. Essa boina aqui, ela está meio apertada, mas enfim. E a primeira função que Deus nos ensina quando nós entramos para o reino de Deus é soldado. A profissão que Deus quer que nós também tenhamos é soldado. Você que se alistou, hoje em dia me falaram que está diferente, né? Eu servi a gente está em 2025, 25 anos, 20 anos. Há 20 anos atrás que eu servi. Aquela época ainda não tinha toda essa tecnologia. Você chegava, tinha lá no seu CAN, né, o documento, um carimbo, tem que estar lá tal dia. Geralmente era 5 ou 6 horas da manhã. Aí você ficava aguardando o dia, aí no dia você ia lá naquele quartel, aí entrava numa fila imensa, aquele pessoal falando nos seus ouvidos, e gritando no pé do teu ouvido, tu ficava meio assim, aí tu ia para a fila, aí tinha uma pessoa lá sentada, um militar, e ele pegava a régua e olhava, qual é o teu nome? Tony Félix Tomé. Aí ele ia lá, descia, tu vai lá para a 12ª região. Aí tu nem sabia sair. Aí saía na lista. Igual vestibular também. Quem aqui fez vestibular? Vestibular. Os jovens fazem vestibular, né? Vestibular, não sei se é assim. Ainda sai uma lista ou só sai PDF para o pessoal? Porque antigamente vestibular você tinha que ir lá na UFAM, né, ou na UEA, e aí tinha que olhar a lista dos aprovados. Fui aprovado. Aí o pessoal saía festejando. É mais ou menos assim, né? É um alistamento. E quando nós entramos no reino de Deus, você também é alistado. Você entra no livro. A Bíblia diz que você entra no livro. Deus nos alista no exército dele. Quem conhece aquela música? Nosso general é Cristo, e seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pois é, você entrou para o exército de Deus, e como um bom soldado, você tem que estar pronto para a guerra. Nunca esqueça que nós estamos em guerra. Tem criança aí? Tem. Cadê as crianças? Tem? Eu não estou vendo criança. Tem um bem ali escondido. Olha, eu estou vendo ele. Cadê as crianças? Criança, fala assim, brada selva comigo aí. Selva! Vixe, cadê a criança? Tem algum aí? Na salinha. Ah, na salinha, desculpa. Então, adolescente. Tem adolescente aqui? Adolescente, bora lá. Selva! Ih, me envergonharam. Cadê o pastor de adolescente daqui? Os jovens, espero que o jovem não envergonhe, pessoal. Jovem, selva. Agora aí, pelo menos o jovem, né? Agora todo mundo, selva. É doido, olha aí, todo mundo de selva aí. Rapaz, era o brado, na verdade é o brado que a gente dá aqui nos quartéis, né? O guerreiro aqui ficou até feliz aqui na frente, ele lembrou do quartel dele. Ele falou, pô pastor, eu queria vir ao culto e não para o quartel. Mas, então como soldado, que aqui nos nossos versículos a gente leu agora, no 3 e no 4, tem 2 requisitos importantes, 2 características dos soldados que a gente precisa buscar. Primeiro, aqui diz, suporte comigo os sofrimentos. Então, o bom soldado, ele suporta os sofrimentos. E a segunda característica, mantém o foco. Não se deixe envolver pelos negócios da vida civil. Isso é o quê? Manter o foco. Então, como bom soldado, nós precisamos suportar o sofrimento e manter o foco. Deus, Ele nunca nos livrou dos sofrimentos necessários. Onde é que a gente aprende isso? Na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu a carta a Timóteo, ele estava preso.
numa prisão fria, numa cela, escrevendo isso daqui. Ele mesmo fala, inclusive, que Deus deixou um espinho na carne para ele, um sofrimento que era necessário. E quem somos nós para não suportar o sofrimento? Às vezes a gente está na zona de conforto, aí vem algum desconforto de alguma forma, algo na sua vida que você pode estar passando agora, no trabalho, na família, na universidade, na igreja, no seu ministério, na sua vida íntima, no seu pessoal perdido, né? Janeiro é o mês de tomar decisões, saber se eu não consegui fazer o que eu queria fazer ano passado e agora esse ano eu quero fazer, mas será que eu ainda quero fazer, eu ainda preciso do inglês, porque eu já tenho outro objetivo, então passa um turbilhão e você acaba no sofrimento. Mas entenda, o sofrimento faz parte da vida do soldado. 2025 eu não sei o seu, mas o nosso ano lá de 2025 foi um ano de batalha. Olha, aqui foi muita batalha. A sua vida teve muita batalha em 2025, sim ou não? É verdade. O meu particular, né, e ministerial também foi um ano de muita batalha. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E 2026 vai ser um ano desafiador também. Um ano de muitas transformações. Tem Copa do Mundo. Quem vai torcer para o Brasil aí? Rapaz, eu vou torcer. Nem que seja pela fé, né? A gente fica meio cético com a seleção, mas enfim. Ano de eleição. Ano de muitas mudanças. Então vai ser um ano desafiador. Nós vamos ter um ano de batalha. Então, não desista nos primeiros sofrimentos. Mantenha o foco. Não olhe para os prêmios dessa terra. Vamos ver os prêmios celestiais. Deus promete prêmios lá em cima. Então, dica prática aqui para você. Não tiveram feira de ministérios ainda, né? Lá nós temos algo chamado feira de ministérios. Aqui também tem feira, que vem aqui, o pessoal apresenta o ministério. Exato, nós vamos ter a nossa semana que vem, né? Daqui a uma semana. E aí é o momento de escolher o ministério que você vai servir na temporada de 2026. Lá os nossos membros escolhem para onde vão, fantoche, né? Estacionamento. É similar aqui. Aqui também eu tenho certeza que tem recepção. Então, a dica aqui é, dê o seu melhor no ministério e vá até o fim. Eu não sei qual é o ministério que você já está ou que você vai se inscrever. Mas se vai se inscrever, vai até o fim. Não pule do barco no primeiro sofrimento, vá até o fim. E a segunda dica prática aqui é, ajude os soldados feridos. Se tem algo que nós aprendemos nas Forças Armadas, né? E os soldados aí de plantão que o digam, é a camaradagem. Né? É um atributo lá, vários atributos, e você é ensinado a camaradagem. Ninguém fica para trás. Você tem que ajudar o seu irmão ferido. E aqui fica a mesma dica. Na igreja, você precisa ajudar o irmão ferido. Às vezes você tem ali um irmão no seu ministério, no seu grupo. Aqui é o quê? Pequeno grupo? GO, é GO. Então, grupo de oração, né? Então, GO, grupo de oração. Você tem aquele irmão lá que está querendo desistir, que virou o ano, parou de vir para a igreja. Você lembrou, orou por ele, mas deixou para lá. Não, ligue para ele. Ajude. Meu irmão, o que está acontecendo? Meu irmão, vamos para a igreja. Chame ele para vir para o culto. Não entregue assim não, vá atrás. Ou mesmo na prática, algum irmão que está necessitado financeiramente. É amor, é amor. Contribua também. Algum projeto da igreja que está ajudando, que vai ajudar algum ministério de crianças, de adolescentes, de jovens, de idosos. E Deus vai tocar. Ajude. Isso é ajudar o irmão também. Agora vamos ler o versículo 5. Se você tiver com sua Bíblia aberta aí, leia comigo. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Nós vimos aqui a primeira profissão, soldado, e agora a segunda profissão,
eu trouxe aqui como lutador para você entender melhor, né? Mas, rapaz, será que eu vou conseguir segurar o microfone? Lutador, atleta, né? O atleta, o corredor também. Cadê o pessoal que corre na Alfantaí? Estou vendo aqui a Aldeise, o Raul lá atrás. Corredor, atleta. O atleta precisa de muita disciplina, né? E Deus diz que nós estamos em luta. Nós lutamos contra um inimigo que é Satanás. Mas às vezes nós lutamos conosco mesmo. Às vezes a luta, o maior inimigo é você mesmo. Então, o atleta, o lutador, ele precisa de muita disciplina. Quando você estiver sem vontade de vir para o culto, acredito que talvez alguns de vocês hoje não queriam vir, disciplina, tem que vir mesmo, independente do que você está sentindo. Isso é ter disciplina. Você vai saber o que é viver pela verdade. Sabe o que é viver pela verdade? É fazer o que Deus mandou, independente das nossas emoções. Independente do que você está sentindo, você tem que ser fiel à sua esposa. Independente do que você está sentindo, você tem que vir para o culto. Independente do que você está sentindo, você tem que obedecer à liderança. Independente do que você está sentindo, se você quer ou não quer, você tem que meditar na palavra. Tem que se alimentar. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 9, 25 a 27. Eu vou ler para você. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha só, naquele tempo, né, a coroa era uma coroa de folha, né, só folha, era aquilo que passava. Uma coroa, mas tinha um grande valor. Na prática aqui para você, quando você vir para a igreja, venha com vontade, venha com garra, venha com alegria. Hoje é domingo, eu vou para a igreja, pastor, mas eu não estou com vontade. Mas diga que você está vindo, eu venho com garra, eu venho com alegria. Às vezes lá em casa, quem tem filho aí com menos de 8 anos? Quem tem? Levanta o braço. Menos de 8 para baixo. Olha aí, né? Quem tem mais de 1? Mais de 1. Quem tem 2, né, ali? Ó. Gente, olha, eu tenho 2 filhos. A Alice de 6 anos e o Davi de 3. Eu vou falar para você. É um trabalho. É um trabalho. Quando vai vir para a igreja, tem que arrumar os 2. E aí o Davi, que é menino, se suja. E depois começa a brigar. E você está pegando a Bíblia. E a esposa está preparando o lanche. Pega um monte de bolsa e vai e entra no carro. Aí, menino, sai daí, começa a dar os gritos. Tu está vindo alegre, mas chega uma hora que tu já está estressado. Tem dia que tu fala assim, ninguém vai para a igreja não. Cara, você que tem filho sabe como é que é o desafio de cuidar das crianças. Mas aí eu sempre me disciplino, né? Eu me policio, porque o start para ir para a igreja é alegria. Ô, vamos para o culto, hora de ir para o culto, hein, pessoal? Vamos se arrumar. Aí você está alegre, só que vai, né? Pega isso, pega aquilo, esquece, aí o menino desobedece, aí o outro cai, bate a cabeça. Aí você começa a perder a alegria. Aí eu tenho... Vamos para o culto, hoje é o culto, vamos lá. Aí você tem que manter a disciplina de... Por quê? Porque eu estou ensinando a eles que é bom ir para a igreja. Apesar das dificuldades, né, das bagunças, da impaciência, da indisciplina, é bom. Isso eu tento ensinar. E você que é papai e mamãe, até mesmo dos mais velhos, né, porque eu sei que tem famílias aqui que tem um jovem, um adolescente, você tem que ser o exemplo. Vamos para a igreja? Vamos para a igreja. Ah, eu estou sem vontade hoje, eu estou meio, sabe, esquentou aqui. O céu nublou, eu acho que vai chover. Olha, bora para a igreja não. Vamos ficar aqui, vamos. Aqui tem culto online? Não, né?
Não mais. Glória a Deus que acabou, olha. Amém, né? Lá a gente tem o culto online, né? Não acabou porque a igreja é grande, mas o culto online virou uma bengala para um monte de membro. Tem membro que não vai mais para a igreja por quê? Assistiu online. Ah, pastor, e online não vale? Vale, mas online é uma exceção. O que Deus quer é que você venha congregar. Isso daqui, ó, Deus diz que há uma bênção especial para você que está aqui. Talvez aqui hoje, para os jovens que querem namorar, está sua namorada aqui que você vai conhecer. Cadê o jovem? Quer namorar aí? Não? Querem namorar aí? Não. Jovem ali tudo santo, ninguém quer namorar. Mas tudo bem. Talvez você que está desempregado aqui hoje vai conhecer o seu próximo emprego. Você que tem uma empresa, tem um serviço entre os irmãos. Você que estava sem dinheiro pode ganhar uma ajuda. Você que estava desanimado, vai aquecer seu coração aqui de novo, vendo os irmãos. E você vai ganhar mais bateria, ele pelo menos para mais uma semana. Você vai aprender da palavra de Deus. Então, quando vir, venha com garra. Segunda dica prática aqui ainda do atleta, né? Do lutador. Não deixe de meditar e de orar. A meditação, vocês recebem uma folhinha? Como é que funciona aqui? Não, né? É em cima da mensagem, né? Lá a gente tem uma folhinha semanal, tem a mensagem, né? Mas tem uma folhinha que fica na portaria. Independente disso, existe a meditação. Não deixe de meditar. Não deixe de meditar. A meditação é que vai ensinar você o alimento espiritual. Você come todo dia, toma café, almoça e janta. Alguns têm até uma merendinha, né? Aí tem uma ceia. Então você precisa se alimentar também da palavra. Alimentar o espírito. Bom, já vimos aqui o soldado, vimos o lutador, o atleta, e agora nós vamos ver lá no versículo 6, diz assim, eu vou ler o 6 para você. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Deixa eu pegar aqui meus objetos de lavrador. Rapaz, parece o mudico lá da peça do norte. Tem uma peça que tem um mudico que ele usa já pegou igualzinho. Lavrador, né? Eu usei um regador, mas podia ser uma enxada, né? Eu acho que a enxada é de lavrador, que pega lá, pega na enxada. Vou deixar aqui. O lavrador. O lavrador é um agricultor. Hoje a gente vê pouco agricultor, né? Nós que moramos na capital. Eu vim do interior, morei no interior há muito tempo. Vim para a cidade já com 18 anos para servir o exército para fazer faculdade. Mas eu participei da roça. Eu sujei a mão, eu andei descalço. Eu tirei macaxeira lá botei a maniva, tirei a macaxeira. Isso tudo eu fiz. Foi glória a Deus pela oportunidade, né? Alguns jovens nem têm e nunca terão uma oportunidade dessa. E a Bíblia diz que inclusive Noé era agricultor, né? Noé era agricultor, ele foi o primeiro a plantar uma vinha, olha. O primeiro agricultor foi Noé. E a Bíblia diz que nós estamos plantando. Quem aqui já plantou alguma coisa? Alguém já plantou? Uma parte já plantou, né? Alguns só destruíram, não plantaram nada, né? Quem já plantou sabe como é que é plantar. Essa semana, na verdade já tem umas 2 semanas, nós estamos com um acampamento novo, né, da igreja. E os jovens vão acampar agora no feriado do carnaval. Só que o acampamento não está pronto. Ainda tem muita coisa a se fazer. E aí precisaram de uma força-tarefa para plantar grama de um campo de futebol. Porque jovem gosta de futebol. Gosta ou não gosta? Imagina um acampamento sem jogar futebol. Não é o mesmo acampamento. E aí nós tivemos que montar uma força-tarefa. Chamei alguns jovens lá. Foram 15 jovens, 15 ou 20 jovens. E nós fomos para lá para o Iranduba, lá no quilômetro 21, entrando para Paricatuba, né? E aí chegamos lá, aí tinha uma pilha de grama assim, olha, pense, muita grama. A gente pegou, aí o encarregado lá chegou, olha, a missão é ali, ó, o campo está ali, já está todo planado, já jogaram a terra, estão terminando de jogar o calcário, e aí vocês só precisam plantar. Planta assim, aí ensinou lá como é que era, e aí lá vai o jovem, né? Pega aquele tapetão de grama, rapaz, tinha jovem que nunca tinha pegado numa enxada lá. E aí, de repente, ele já estava todo sujo. Eu adoro isso, porque eu gosto de ver o jovem aprender, né? Aí eu perguntava assim, tu já sujou a mão?
Não, assim, pastor, joguei bola. Falei, tu sabe o que é isso? Aí pegava a enxada assim, isso é uma enxada. Eu falei, mas tu já pegou, né? Você já operou uma enxada? Ele, não, então pega aqui. Aí, bora. Aí tem que mostrar o jovem de 22 anos, tá? Porque hoje o pessoal está tudo na tecnologia, né? Muitos jovens querem trabalhar com tráfego pago. Agora a moda é IA, né? Lá na nossa igreja é IA. Todo jovem é IA. Ninguém quer mais ser soldador, ninguém quer ser pedreiro, né? Mas daqui a pouco vão estar, esse pessoal da soldador e pedreiro vai estar valendo ouro, hein? Então já dá uma dica aí. Eu falei ontem para os jovens exatamente isso. Ninguém quer sujar a mão, e você que vai sujar a mão vai ganhar muito mais. Vai valorizar, né? Então plantar, ele é um ato de fé. Você já viu quando, né, a lavoura, quando você planta, né, a lavoura, se você vê a foto, a lavoura fica só um monte de terra, né? Você vê uma foto de uma lavoura, fica só aquele monte de terra. E aí, de repente, com o tempo, você vê lá, dependendo do que você plantar, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, aí começa a nascer. Aí você começa a ver aquilo. Do nada, começa a surgir uma planta. Eu estou plantando, eu planto lá em casa, coisinha ou outra eu gosto de plantar, eu tenho um quintal com terra. Eu plantei uma mangueira, olha. Eu ganhei uma manga do pastor Davi. Ele tem uma manga na casa dele gigante assim, ó, deliciosa. Aí eu ganhei uma, comi, tirei o caroço. Aí eu falei, eu vou plantar esse caroço para ver se eu presto para plantar mesmo. Aí eu botei o caroço lá, aí fiz o vaso, plantei. Gente, já está desse tamanho, olha. Eu podia ter trazido, né, para mostrar para vocês. Não, mas é melhor não trazer, ficar lá mesmo, né? Mas está crescendo. Sua vida, seu coração, é uma semente que você está plantando. E você ainda não viu o resultado. Quando você está lá no seu ministério, na sua casa, na sua meditação, você está plantando. E você não vai ver o resultado disso agora. Mas você vai ver o resultado lá na frente. O pastor Vanderlei, ele plantou. Olha o resultado. Ele não viu tudo. E ainda vai acontecer muita coisa. Mas ele teve fé de plantar. Por isso, nós precisamos aprender a ser lavradores, a plantar. A não sermos imediatistas, querer para ontem as coisas. Não, é pela fé, você vai plantar. Essa meditação que você faz aí, esse versículo que você decora aqui, essa prática que você faz, isso é um plantio. Líderes, quero falar com você que é líder de algum grupo, alguma coisa. Lembre-se, você está plantando em cada um desses corações. Um dia alguém investiu em mim, e eu estou aqui hoje. Eu tive um líder que não imaginou, o Tony vai ser um grande pastor. Não, cheguei na igreja lá todo quebrado. Aí ele me recebeu, me botou lá no grupo, me amou, me ensinou, me ajudou. Aí fui para o ministério e vai crescendo. E o plantio aconteceu e está crescendo, e está crescendo, e está crescendo. É um ato de fé. E você precisa ter fé. Você está plantando. Você não sabe o que Deus vai fazer com você. Não sabe se você que chegou agora recente na igreja, entrou esse ano, talvez um dia você seja um líder de ministério, um dirigente de música, um pastor, um missionário. Não, pastor, para trás de mim, não quero isso não. Não adianta, eu falei a mesma coisa. Deus só precisa do seu coração disposto. E Deus vai te usar. Então, uma prática aqui. Seja generoso. Seja generoso. Ajude quem precisa. Se você tem um irmão aqui na igreja ou no seu grupo, que você conhece, sabe que está precisando, seja generoso. A Bíblia diz, o generoso será abençoado. O generoso será abençoado. Então, seja generoso. Eu ensino isso constantemente para os meus filhos. Tanto é que é o versículo que eles mais lembram, quando eu pergunto assim, eles, pai, eu quero um bombom, eu quero um bombom, eu quero um bombom, eu quero um bombom. Aí eu, para não dar de graça, eu falo assim, fala um versículo.
Quem é generoso será abençoado. Toma o bombom. Você entendeu? É um versículo e isso é importante. São os paradoxos de Deus. Quem é generoso, quem mais dá, é mais recebe. Como é que eu sou generoso? Tem várias formas de você ser generoso. No seu grupo lá, no seu GO, fale lá com o seu líder. Líder, a merenda da semana que vem é toda minha. Isso é ser generoso. No ministério, não, eu vou pagar o lanche, eu vou fazer uma macarronada, que eu cozinho bem, eu vou fazer uma macarronada. Isso é ser generoso. Viu o jovem aí que não, na dúvida, às vezes eu ando com o dinheirinho no bolso aqui, aí eu olho, eu estou no dia do exercício da generosidade, né? E aí que hoje tem um jovem aqui, que eu vou dar esses 20 reais. Aí eu estou olhando, eu fico de olho, lá tem muito jovem, né? Tem centenas de jovens. E eu fico de olho ali, um ou outro. Aí eu vejo, chamo ele, tudo bem, como é teu nome? E eu não conheço todos não, tá? Aí ele fala, não, fala o seguinte, uma bênção para você. Aí boto na mão dele, fecho a mão e vou embora. Você pode fazer isso também. Tem um jovem aqui, um adolescente, enfim, não sei, que precisa do Uber, do dinheiro do Uber, não, do ônibus, né? O ônibus está bom, Uber não, o ônibus. Oferte alguma coisa. Mande uma mensagem de incentivo. Faça uma oração pelo irmão. Vá fazer uma visita na casa, no hospital. Isso também é amor. Isso também é prática. É plantar com fé. Bom, e vamos seguir pulando aí. Agora a gente vai lá para o versículo 15. Já falamos do soldado, do lutador e do agricultor lavrador. E aí a gente vai lá para o versículo 15, que diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. E a quarta profissão do Filho de Deus é obreiro, operário. Isso é a pessoa que está construindo, né? Um obreiro não é alguém que está construindo. O mestre de obras, tem algum mestre de obras aqui? Meu pai é mestre de obras, né? Era pedreiro, é mestre de obras hoje. Obrando, aqui fala obreiro é quem está obrando, quem está construindo, né? Aprovado. E o que é aprovado? Quem já passou por uma seleção, uma entrevista de seleção de emprego aqui? Tem alguém aí já? Né? Você passou pela entrevista, às vezes várias fases da seleção, e aí foi aprovado numa fase, foi aprovado noutra fase, passou por isso, passou pela entrevista. É isso, aprovado. Passou na seleção. Alguém que passou na avaliação. Ele disse assim: esse é meu filho amado. Ele está fazendo, ele está me obedecendo, ele está vindo para os cultos, ele está indo para o GA, ele está amando o irmão, ele está meditando na palavra. Um bom obreiro, ele vai se especializando cada vez mais na obra. Eu lembro quando meu pai, ele era servente de pedreiro, eu era bem criança. Ele fazia diária de servente pedreiro, aí ele fez uns cursos lá, época, me ajuda aí o pessoal mais antigo, que tem a idade do meu pai, tinha aqueles cursos que vinham pelo correio, no instituto, não tem ainda uns cursos que vinham pelo correio, alguém lembra? Que vinha um curso pelo correio, aí você fazia, né? Aí ele fazia esses cursos, eu lembro que chegava lá em casa, as apostilas de técnica não sei de quê, e ele fazia. Aí virou pedreiro. Aí depois do tempo, mais alguns anos, mestre de obra. E ele foi se especializando. E quando Deus fala aqui, um obreiro, é isso, se especializando. Quem aqui é líder? Tem algum líder aí? Cadê os líderes? Líderes aí, líderes. Líderes. Você não entrou na igreja líder, né? Você chegou na igreja, obedecendo, vinha para os cultos, fazia, meditava, e aí de repente alguém olhou vocês e disse: olha, esse pessoal acho que dá um bom líder. Aí chamou e você foi se especializando e agora é um líder. Mas não acho que acabou. A especialização é contínua. Às vezes alguém te arranca, vocês são líderes de quê?
Jovens, vocês são líderes jovens, olha que legal. Mas de repente pode ser que um dia o pastor Leandro diga assim: olha, agora vocês vão liderar as crianças. Meu Deus, criança não, eu só sei trabalhar com jovem. Chamado, Deus pode mandar. Assim como qualquer um de nós, Deus pode tirar você da zona de conforto. Você já é especialista em tocar teclado. E aí Deus diz para você: você vai lá para a salinha das crianças da história bíblica. Obreiro. Você vai correr atrás, porque você entende que é Deus que manda, o seu coração está disponível. E você vai se especializar tanto no tocar o teclado, quanto no dar aula para criança. Você acha que eu sabia pregar? Eu sabia falar em público? Eu tinha o discurso? Gente, se eu contar para vocês, eu fugia na universidade, eu faltava aula quando tinha trabalho para subir no tablado. Eu faltava aula porque eu sabia que o professor ia mandar eu fazer um trabalho escrito. Eu não ia ganhar um 10, mas ia ganhar 8 e ia passar. Para você ver o nível de fobia que eu tinha de falar em público. E aí, olha o pastor aqui hoje. Viu, jovem? Você que tem medo, que acha que está fugindo, uma hora, como falava para mim no quartel, né? A sua moita será incinerada. E você vai sair daí e Deus vai ver o seu talento, vai dizer: agora você vai usar para mim. Isso é um obreiro especializado. E esse ano, eu estou pedindo já 2 semanas para os jovens orarem pelos ministérios deles lá na nossa igreja, né? Eu já vou perguntar de você está orando aonde você vai servir nesse ano de 2026? Quem aqui já está em oração? Poucas pessoas, alguns, né? Você já está orando? Se não, fica o alerta para você. Você já deve estar orando para saber onde eu vou servir em 2026. Deus, onde tu queres que eu sirva em 2026? Não sabe? Vai buscar ajuda da liderança. Vá falar com o seu líder de grupo. Pergunte do seu pastor. Mas você já tem que estar pensando. Por quê? Porque eu sou um obreiro. Obreiro tem que ir trabalhar. E onde é que Deus quer que eu me especialize esse ano de 2026? Deus quer que você seja melhor a cada dia. E que você ganhe o máximo de almas com os talentos que Ele te deu. Neemias é um exemplo, né? Neemias era o copeiro do rei, e aí, de repente, ele se tornou um obreiro. Do nada, ele era copeiro, trabalhava ali no administrativo, uma função de confiança, estava bem na zona de conforto, mas aí Deus chamou, ele foi lá ser obreiro, foi construir muro, olha. E reconstruiu os muros de Jerusalém. Prática para você. O que fazer, pastor? Comece do básico. Venha para o culto, faça seu culto crescer. Faça o culto aqui crescer. Como, pastor? Convide seu vizinho, seu colega de trabalho, alguém que você sabe que precisa de Cristo, ou precisa se reconciliar com Cristo. Convide para vir para cá. Eu estou vendo um monte de cadeira vazia. Quem tem uma cadeira vazia do seu lado? Levanta o braço aí. Olha o tanto de cadeira vazia. Contei aqui 50. Brincadeira. Mas ocupe essas cadeiras aí. Não deixe cadeira vazia, não. Se tem cadeira vazia, é porque Deus quer que alguém venha conhecer Jesus. Agrade ao Senhor com suas ações. Se pergunte, aproveite o início do ano, janeiro. Veja o que eu faço, Senhor, que está te desagradando. No meu trabalho, no meu casamento. Será que o meu casamento precisa de alguma coisa, Senhor? O que eu preciso melhorar no meu casamento? Decida. As crianças, né, que não estão aqui, mas os adolescentes que estão numa idade fantástica, cheia de energia. O que pode melhorar? Lava pelo menos a louça. Algum aqui lava a louça? Você lava a louça? Tu lava a louça? Olha só, que legal. Não vou nem perguntar do teu pai se tu lava a louça. Se eu for lá no teu quarto agora, tá arrumado ou tá bagunçada a tua cama? Tá bagunçada. Ah, meu irmão. Então pronto, Deus já falou com você, arrume sua cama. Lá no exército, a primeira coisa que a gente aprende é arrumar a cama, viu? Isso já é um passo para o sucesso.
Jovem, você, na sua universidade, quem é a turma que você está andando? Será que Deus se agrada dessa turma? O que eu trato de problemas de jovens? Hoje quando eu saí daqui, cheguei em cima da hora, porque eu estava no aconselhamento de uma jovem. Conheceu amigos na universidade, que apresentou para ela outras religiões, e a menina começou a dar o parafuso. Ela foi estudar, o banda, tarô, não sei o quê, pirou. Ela está 1 ano tomando 16 remédios controlados. E ela vai para a igreja com a irmã, pegando na mão, senta no culto, vê o culto e volta, anda dopada. E tudo começou na universidade. Os jovens, quem são universitários aí dos jovens? Quem faz universidade de jovens? Alguns, né? Então, cuidado você na universidade. Pergunte para Deus se isso agrada, se o que você está fazendo lá, ou as pessoas que você está andando, agrada a Deus. Convide seus amigos. Aqui tem um com Deus também, né? Um com Deus e introdução à vida cristã. Convidou, já vem, já pode fazer o curso. Então pronto, convide para fazer o curso. Convide seu amigo do trabalho, você casado, você jovem, adolescente. Convide seus amigos para vir fazer o curso. E aprender um pouco mais de Bíblia lá na nossa igreja. Janeiro também, todo domingo começa um curso de Um com Deus. E aí a gente convida quem veio do Sonho de Natal. No caso aqui vocês têm o Natal Mix, né? Que é a grande peça evangelística. E vai convidando. Convide. E para relembrar, a gente falou, agora eu quero ouvir de você. O primeiro foi o soldado. Segundo foi o lutador. Terceiro foi o lavrador, o agricultor. E o último foi quem? O obreiro, que não tem que se vergonhar. Bom, e aqui eu encerro a mensagem. Quero agradecer a todos vocês. Que Deus os abençoe. Tenha uma semana abençoada. Qualquer coisa, eu ainda vou estar por aqui alguns minutos para a gente conversar. Eu amo vocês, tá bom?